O haki antigo liberado por um nó. Um nó! Algo tão simples, improvável e bobo, algo perfeitamente One Piece. No capítulo 523, a Nami se depara exatamente com essa tecnologia na ilha de Wetaria. O Haridas explica para ela que cada nó aumenta a potência do vento, esse nó conhecido como Wind Knot, nó do vento. E, graças ao Vegapunk, a gente entende exatamente da onde vem essa tecnologia, que na época que foi introduzida, parecia completamente mágica e exótica. Em Egghead descobrimos que o passado é o futuro. A nível de evolução tecnológica atual no mangá, é um mero fragmento do que foi o passado do Reino Antigo. E para todos os efeitos, o Joy Boy é alguém completamente perdido no tempo para nós. Deixa eu tentar explicar. Normalmente, pela estrutura clássica dos mangás, o protagonista de determinada obra representa uma geração mais tecnologicamente avançada, que já aprendeu com a história dos seus antepassados e agora representa a nova geração. Mas, no caso de One Piece, o Oda deixou essa estrutura bem diferente. Joy Boy, o primeiro pirata, aquele que viveu tantos séculos no passado, provavelmente tinha uma noção e entendimento do mundo infinitamente maior ao dos personagens que disputam One Piece atualmente. Pensa em quantos mistérios o Joy Boy saberia te responder simplesmente por ter vivido na era do ápice tecnológico do mundo. Fora isso, ele era um pirata hiperpoderoso. O hype que ele colocou no mangá agora foi muito diferenciado, isso parte justamente do seu haki antigo. E é disso que eu quero falar hoje. O Oda foi bem gradual na introdução do haki no universo do mangá. Eu acho que uma das maiores críticas que One Piece pode receber e que é reconhecida por boa parte da comunidade é como não ter estabelecido mais cedo as regras para o haki acabou deixando a releitura de Marineford um pouco confusa. Contando com 3 almirantes logias, os principais antagonistas do arco em termos de combate, muitas vezes não dá pra ter uma noção quando um ataque realmente dá dano ou quando os almirantes vão simplesmente tancar pela natureza das suas frutas. E retroativamente também, sabemos que praticamente todos os combatentes teriam o nível esperado para serem verdadeiros mestres do haki. Barba Branca, Marco, Kuzan, Mihawk, Ivankov, Borsalino, Sakazuki, Ace, todos eles certamente já dominavam o haki do armamento àquela altura da história. E certamente a primeira revolução de One Piece, quando falamos em combate, é no arco da Ilha dos Tritões, quando Oda começou a marcar o uso do haki do armamento visualmente e também cravou os conceitos de haki através do Rayleigh e seus ensinamentos no time skip. Depois disso, tanto o haki do armamento quanto da observação avançaram em utilidade, em especial com o Katakuri mostrando novos horizontes contra o Luffy em Whole Cake, e também a necessidade de nosso protagonista dominar o haki do armamento ofensivo e utilizá-lo contra o Kaido. Ficou bem estabelecido que existem diferentes camadas e diferentes usos para essas habilidades. Mas o haki do rei sempre foi algo à parte, algo raro, algo especial. O feito de Joy Boy no capítulo 1122 também é revolucionário para o mangá. Olhando para trás, o haki do rei sempre foi muito impressionante, mas não tão efetivo em combate. Claro, o Shanks poderia desmaiar tripulante do Barba Branca e até quebrar o Moby Dick, enquanto ele exalava essa sua poderosa aura. Mas se ele não fosse desmaiar o Yonkou perante seu poder máximo, qual o verdadeiro efeito contra personagens que podem desafiar a vontade de um conquistador? Tancando o haki do rei bolado, é isso, a luta segue normalmente, e ter mais ou menos dessa aura emanando não precisa fazer tanta diferença entre os personagens mais poderosos do mundo. Mas claro, tudo mudou em um ano. Na luta final contra o Kaido, muitas coisas insanas aconteceram. A grande verdade é que a revelação do Gear 50 e seus mecanismos completamente birutas e inesperados tiraram muito do peso de algo que foi revelado apenas alguns capítulos antes. O haki do rei pode ser usado de forma ofensiva, imbuindo os golpes de um personagem para elevar a níveis absurdos o dano aplicado. Kaido e Luffy mostraram domínio dessas técnicas em uma trocação de golpes lendária. Mas, mesmo assim, ainda faltava alguma coisa. Sim, óbvio. É maneiro o haki do rei imbuir os golpes, a aura dourada no anime ficou hype, e também dá pra assumir que é algo que acontece durante a transformação do Gear 50 a todo momento. Mas isso não é o suficiente para Eiichiro Oda. Por mais inesperadas e surpreendentes as reviravoltas que One Piece tenha, parece que nada é à toa. Eu tô falando de Shanks versus Aramaki, o almirante Touro Verde. O que tantos acharam que era apenas um combate breve para promover o filme Red,
que seria lançado bem próximo à publicação do capítulo... Gente, a verdade é a seguinte. Provavelmente é verdade, tá? Eles promoveram mesmo o filme Red com o hype do Shanks, não tem como negar. Mas algo maior aconteceu. Algo especial. Algo que um fã de One Piece lendo pela primeira vez daqui a 30 anos, sem nenhum tipo de contexto relacionado à promoção de filmes da época, pode notar sozinho. Shanks usou o Haki do Rei Aura de maneira ofensiva, sem nenhum dano representado, mas com uma distância e direcionamento específico que desarmou completamente o Almirante Aramaki. E acreditem se quiser, eu acho que é exatamente isso que o Joy Boy também fez contra os Gorosei. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, só uma leve interseção no nosso vídeo de teoria e análise pra mendigar like. Então, depois dessa breve pausa, Alanzito, fazer o quê? Chama a vinheta. Analisando o capítulo 1122, podemos ver Joy Boy tendo uma conversa com Emeth, o preparando para acontecimentos futuros. A essa altura, não é claro o quanto Joy Boy realmente sabia ou poderia prever. É até um pouco assustador imaginar que ele previu que apenas 900 anos no futuro aquele poder seria liberto. Mas, ficando em um meio termo mais sensato, podemos só levar as palavras dele ao pé da letra e entender que a ideia era dar um poder extra para Emeth, que, por seu corpo ter uma longevidade absurda, afinal ele parece um robô gigante antigo, um dia ele teria sim a chance de usá-lo. Curiosamente, 700 anos depois, 200 anos no passado da história atual, Emeth acordou, mas acabou não desatando um nó. Então existiu a chance do Haki do Rei de Joy Boy ser usado durante o ataque a Marijoa, mas Emeth não sentiu a necessidade de liberar esse poder justamente pela ausência de uma figura como Luffy naquela situação. No fim das contas, o cálculo de Joy Boy é perfeito, porque mesmo abandonado em um ferro velho por séculos, no momento que Emeth entrasse em contato com o usuário da fruta Zoan de Nika, ele despertaria novamente, tornando possível e até provável o uso do Haki mais poderoso do primeiro pirata da história, em busca de continuar e proteger o legado da fruta de Nika. E o cálculo é tão perfeito porque ele ainda assume as intenções e pureza desse indivíduo. Se Luffy não fosse tão especial, tão confiável, tão importante para a história do mundo, ele nunca teria despertado esse poder. E sem os tambores da libertação, nada de Emeth consciente e capaz de liberar o nó de Joy Boy. Então, por mais que superficialmente pareça só uma aposta absurda de Joy Boy, tendo fé que um dia alguém viesse despertar a fruta de Nika e entrar em contato com Emeth, considerando que a tecnologia por trás dos nós não tivesse nenhuma data de validade, talvez a promessa pudesse durar até mais tempo e não teria problema, porque esse poder só seria utilizado em prol daquele que carregasse a vontade de Joy Boy, através do despertar da fruta de Nika. Por isso, o tempo é sempre tão importante. Por isso que o título do capítulo fala sobre chegada à hora, porque não era simplesmente um momento perdido no tempo, e sim uma reunião de condições específicas que pudessem tornar o desatar do nó relevante. Eu sei, é simplesmente brilhante. Mas vamos focar agora na revolução do Haki em si. Em diversos momentos, antes de apresentar a forma atual que conhecemos de Haki, o Oda usa uma maneira mais rudimentar para revelar o poder e preparar os leitores. E vendo a explosão de Haki do Rei do Joy Boy, eu acredito que Shanks versus Aramaki seja o paralelo para esse momento. Mas claro, por ser a versão mais rudimentar, não vai ser ela que se tornará decisiva para os combates futuros. Como um Haki do Rei como o de Joy Boy se tornaria relevante no endgame de One Piece? Bom, a resposta é simples. Imu. No capítulo 1122, vemos pela primeira vez Imu expressando emoções violentas, trágicas, intensas, involuntárias. Um grito de dor e angústia, tremedeira, ódio, memórias. Ele lembra de Joy Boy, e sentir novamente os seus poderes através do tempo devem ter preenchido seu coração de medo e dor. Mas além dos efeitos traumáticos para Imu, nós podemos ver uma consequência prática e mais óbvia, que revela um embate antigo entre aqueles que provavelmente são os personagens mais poderosos que lutaram durante a Guerra do Século Perdido. Analisando o estilo de luta, poderes e habilidades dos Gorosei, podemos entender que em Egghead existe uma conexão absoluta entre eles. Telepatia, regeneração, invocação, diversos poderes que eles demonstraram pareciam estar conectados entre si,
Os yokais, os demônios que são os Gorosei, sempre pareciam estar ligados a uma fonte antinatural. Os seus poderes nunca pareciam ser independentes. E a resposta veio no capítulo 1122. Imu é a fonte de poder dos Gorosei. E no momento que eles encararam o Haki do rei de Joy Boy, quem perdeu o controle completamente foi o monarca do trono vazio. Podemos notar no quadro em que a invocação do grupo é desfeita e eles são mandados de volta a Marijoa, que eles não estão super danificados ou destruídos. Eles simplesmente perderam a capacidade de existir em Egghead por interferência dos poderes absurdos do Haki do rei de Joy Boy. E a partir desse momento, um processo que pode parecer complexo, na verdade se torna muito simples, voltando aos primórdios do que entendíamos ser Haki e da intenção original do autor a introduzir esse poder no mangá. A vontade de Joy Boy superou a de Imu. O Haki de Joy Boy foi maior que o Haki de Imu. Sim, Jay Garcia, Topman, Marcus Mars, Vênus e Júpiter existem à parte do monarca. Eles chegam até a usar o Haki do rei. Podemos lembrar que o Fenshin, em determinado momento, usa uma técnica de rugido aliado ao Haki do conquistador que é colossal, é absurda. Mas de maneira até simétrica, o poder de Joy Boy que parte de Emeth, seu aliado, é simplesmente poderoso demais. Como ele mesmo disse, seria o tipo de Haki do rei mais forte que ele tinha, deixando guardado para gerações futuras. Assim como a vontade de Shanks neutralizou e tirou do combate Aramaki Wano, Joy Boy se mostrou poderoso demais para os Gorosei, os neutralizando e literalmente os retirando de combate. O Haki antigo, o Haki ancestral, o Haki das eras de Joy Boy representa os elementos que não podem ser parados. A vontade herdada, o fluxo do tempo e o sonho das pessoas. O Haki de Joy Boy carrega tudo isso, mesmo 900 anos no futuro, em um lugar completamente isolado da área de combate, ele conseguiu fazer a sua vontade superar a vontade de Mu. Do mesmo jeito que quando Luffy socava Kaido e com seu Haki do rei imbuído conseguia perfurar as defesas do então Yonkou, Joy Boy conseguiu destruir a conexão que certamente deve ser baseada em Haki de Mu e seus acertos. O Haki do rei de Aura, que por muito tempo simplesmente mostrava como um personagem era brabo, mas não tinha tanta aplicação prática em combate, acaba de mostrar que pode sim ser aplicado e muito aplicado. Ele pode interferir e destruir uma conexão de Haki poderosa como a de Imu com os Gorosei, abrindo margem para todo tipo de interferência e resultados partindo de futuros usos. Esse é o início do fim. Certamente veremos até o fim da obra Luffy soltar ondas de Haki do Rei ainda mais poderosas. E claro, de maneira genial, Oda nos ensinou novamente como as revoluções no combate da obra chegam devagar, mas chegam sempre na hora. Então galera, esse foi o vídeo, essa foi a minha análise dos poderes. Eu acho que essa revolução do Haki está acontecendo agora, então é preciso ser comentado, porque esse foi o capítulo que mostrou que é possível usar o Haki do Rei de maneira expansiva e com efetividade em combate, além do biribiri, que é a onomatopeia, né, que dá nos personagens que ele afeta. E acho que justamente por isso eu quis trazer essa discussão aqui em vídeo, essa análise. E eu quero que vocês comentem o que vocês acham. Acham que essa vai ser uma revolução do Haki do Rei? Acho que a gente vai ver de novo essa aura tal qual do Joy Boy sendo usada em combate, sendo usada contra Imu, sendo usado talvez contra outros personagens? Quem sabe um Haki do Rei desses não, por exemplo, tornaria o Haki da observação do Shanks mais fraco? Ou desconcentraria o Shanks e ele não conseguiria usar tão longe? Ou talvez travasse um Haki do armamento em um certo momento do combate, enfim. Algum tipo de interferência no Haki, você fazendo a sua vontade imperar, conquistar a vontade do outro. É sobre isso que é o Haki, eu acho que é exatamente isso que o Oda tá tentando passar com o Haki do Rei do Joy Boy. Então galera, deixa o like se você curtiu, se inscreve, dá essa moral, o Luizito mandou muito na edição, estamos trabalhando sempre em cima aí do capítulo, Lipe mandou muito no review, foi top. E é isso galera, um beijo, um queijo, tamo junto e valeu! Pode Palha Secreto, edição Olimpíada. Top, o Brasil mandando muito bem. Parabéns para os atletas. É muito ruim ser atleta no Brasil, geral sabe. Tirando sendo atleta de futebol, que até os zagueiros do Mirassol têm seu momento de glória, né? Mas é isso, galera. É lembrar que de 4 em 4 anos o Brasil está sempre sendo representado por incríveis pessoas nas Olimpíadas, mas que durante esse período também
têm muito mais tempo de treino, que eles precisam de muito mais apoio. Então, se a gente der um follow agora em um atleta medalhista ou num atleta que competiu, que custou e tal, cara, vale a pena continuar seguindo, apoiando, porque através de rede social hoje em dia é muito mais fácil apoiar diretamente os atletas. Mas mais importante que isso é pensar em medidas públicas, sabe? Políticas públicas, votar em deputados, vereadores, senadores, enfim, candidatos que se importam com o esporte, estão dispostos a botar a mão no fogo para ajudar essa parte tão importante da sociedade. Então é isso, galera. Um beijo, um queijo, pode parecer secreto aí. Valeu!